Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Gazeta Esportiva, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que teve o jogo adiado aí contra o Santos nesse final de semana e também as contratações do Verdão no mercado. Palmeiras aí contratando, fechando a contratação de Ramon Sousa no Palmeiras, galera. Mais um reforço chegando aí no elenco do Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Chamar aqui José Paz para nossa conversa, que está lá no estádio do Pacaembu. Boa noite, Zé. Tira uma dúvida aqui do nosso público, minha também, né? Quando o Palmeiras volta de fato aí a campo pelo Brasileirão? Boa noite. Boa noite, Má. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. O Palmeiras ele volta a campo na próxima quarta-feira, sem ser amanhã, quarta-feira da semana que vem, o famoso dia 16 de julho, para enfrentar o Mirassol, jogo às 19 horas, lá no Allianz Parque, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existia aí uma expectativa de que o Palmeiras poderia enfrentar o Santos, né, num clássico, nesse final de semana agora, no domingo. Mas a CBF disse que esse jogo nunca tinha sido marcado para domingo, dia 13 de julho, que o jogo estava a definir e ainda será definida a data dessa partida, esse clássico aí entre Santos e Palmeiras, com o mando do Santos, que deve levar, claro, esse jogo lá para a Vila Belmiro. O Palmeiras, ele tá de folga, né? O Verdão voltou lá do Mundial de Clubes depois da eliminação no sábado, chegou aqui no Brasil, tá de folga até a próxima sexta-feira, quando se reapresenta na Academia de Futebol, visando aí a retomada dos jogos aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. E aí, então, treina na sexta, se preparando para o jogo contra o Mirassol, dia 16 de julho, lá no Allianz Parque. Devolvo para vocês, sigo aqui para daqui a pouquinho a gente bater mais bola em relação ao Palmeiras no Gazeta Esportiva, tá bom, Marina? Tá certo, Zé. Brigadão aí pelas essas primeiras informações, e aí eu já jogo para vocês. Palmeiras não tem jogo esse final de semana, vai ter uma folga aí, né? Meio prolongada até o final da... Vai ajudar, né, Garrafa? Vai ajudar a passar a ressaca, né? Essa é a grande verdade, que a ressaca está forte ainda, né? Os caras estão com a cabeça ainda no jogo com o Chelsea, né? Então, vai dar um tempo para todo mundo colocar os pingos nos is, não é verdade? E pegar depois o Mirassol. O Mirassol, que aliás é uma equipe difícil, não é um time fácil de enfrentar, não. Se o Palmeiras bobear, perde 3 pontos. Então, eu vejo assim, que para o Palmeiras é muito bom, acho justo, chegou de viagem e tal, tem toda essa readaptação, o pessoal vai rever família, e aí ganha um prazo um pouquinho maior, mas ruim para o lado do Santos. O Santos que já está há muito tempo sem jogar em função da parada, vivia a expectativa da retomada agora. De qualquer forma, eu entendo que a CBF agiu com correção, ela depois vai ter que se ajustar no calendário, bom para o Palmeiras e ruim para o Santos. Para o Santos seria melhor já retomar nesse final de semana. E Santos com o Neymar, né? Que está prometido, ele pelo menos no primeiro jogo do Santos, né? Que não vai jogar fim de semana, mas o primeiro jogo que tiver, Neymar em campo. Tomara que dê certo, né? Que a seleção brasileira está precisando do Neymar. Tá certo, gente. Aí, agora eu vou pedir a volta do José Paz ao Gazeta Esportiva para falar mais um pouquinho aí do Verdão, né, gente? Porque a gente quer saber sobre o mercado da bola, não é mesmo, José Paz? Eu quero que você volte para cá e traga notícias de mercado da bola, porque a torcida do Palmeiras está preocupada. Estevão foi embora, Paulinho machucado. Conta pra gente, Zé. Pois é, mas o Palmeiras já está tentando, né? Já está conseguindo, eu diria, repor essa perda aí do Estevão, né? O Estevão indo lá para o Chelsea da Inglaterra agora com o fim da participação do Palmeiras no Super Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras acertou a contratação do Ramon Sousa, que é um atacante, tem 25 anos, jogador paraguaio, estava lá no Nottingham Forest da Inglaterra há 1 ano, foi contratado no meio de 2024 junto ao Talleres da Argentina. Lá no Talleres ele teve uma excelente participação, aí quase 60 jogos, 17 gols, 13 assistências, muitas participações em gols. É bem verdade que lá no Nottingham Forest ele não foi tão bem, fez poucos jogos como titular, só 4 jogos como titular, 23 partidas, marcou
3 gols, deu ainda uma assistência, mas é um jogador que é destro, joga pelo lado esquerdo, então com o pé trocado, jogador que já chegou aqui no Brasil, já desembarcou aqui em São Paulo, vai passar por exames médicos e aí, de fato, será anunciado pelo Palmeiras como reforço da equipe, ele que já jogou também algumas vezes pela seleção do Paraguai, então é um jogador que chega aí para reforçar o time do técnico Abel Ferreira, que pode, quem sabe, perder o Richard Rios. Mas o Richard Rios ainda é atleta do Verdão, viu, Marina? Devolvo para você aí, beijo grande. Tchau. Valeu, Zé. Obrigada aí pelas informações. Completando o noticiário do Palmeiras. Chico, diga. O que dizer desse jogador? O que falar do Sosa aí no Palmeiras? Olha, eu não vou falar nada porque eu não conheço. Mas é verdade para você. Se eu for falar alguma coisa, eu estou mentindo. Estão dizendo que ele é bom, um ponta direita, cai pela direita, né? E cria oportunidades de gol, é artilheiro. Mas aquela coisa, é uma aposta, né? É uma aposta. O Paulinho, quando foi para o Atlético Mineiro, Garrafa, ele não era ninguém. Ninguém sabia quem era o Paulinho. Era uma aposta também. Aí ele se juntou ao Hulk e formou uma dupla de área terrível, né? Com o Hulk e Paulinho. Agora, eu não posso dizer que esse Sosa, se não aparecer, ele não vai realmente suprir a falta do Estevão, né? Então, esse é o ponto, né? Acho que se ele vem, se ele tem qualidade ou não, até uma outra questão. O problema é a cobrança que vai ser colocada em cima desse jogador. Vai todo mundo olhar para ele como, é o cara que vem para substituir o Estevão. E eu não vejo no mercado jogadores com essa qualidade. Não é fácil você repor uma peça com... Não pode dar a camisa 41, né? Para ele, né? Um jogador repor uma peça como essa é algo muito difícil. O Palmeiras vai buscar esse jogador, tem realmente essa intenção, é uma promessa, não é um jogador ainda consagrado, badalado, mas o Palmeiras vai ter dificuldade, sim. A gente comentava domingo no Mesa Redonda e está falando diariamente, você perde o Estevão, o Paulinho, que se tinha a expectativa de que ele firmasse entre os titulares agora, recuperado de lesão, isso não aconteceu. Então, gente, um agora, problema grande. Na época que o Estevão foi vendido lá atrás, porque já está um bom tempo que ele tinha sido vendido para o Chelsea, Felipe Anderson foi contratado justamente por conta dessa saída que ia ser... Com mais bagagem que esse jogador, Muito Maria. mais. Muito mais. Todo mundo conhecia o Felipe Anderson. Encaixou. Então, e não deu liga. Mas pode dar certo ainda? Poder, como o Chico falou, né, Marina? Poder pode, as coisas acabam acontecendo, mas depende de muitas variantes. Eu entendo que a primeira variante que ela acaba sendo negativa para a chegada dele é o tipo de comparação que vão fazer com ele, com o Estevão, e ele não deve ser comparado com o Estevão. É outro tipo de jogador, é um outro perfil, vem para o ataque do Palmeiras, e o Palmeiras precisa realmente de reforço. O Palmeiras, ele perde Paulinho, perde Estevão, tá faltando desempenho ao Palmeiras, essa é a verdade. O Palmeiras não tá entregando aquilo que poderia entregar com tudo que foi investido. O Palmeiras gastou uma grana para o Mundial e, no meu ponto de vista, perdeu o título paulista para o Corinthians. No campeonato da Copa do Mundo não venceu nenhum dos europeus, é verdade que chegou a uma fase de quartas de final. Eu esperava mais desse Palmeiras. Esperava um pouquinho mais? Eu esperava um pouco mais, sim, pelo que o Palmeiras apresenta como um coletivo, né? Como equipe, né? O Palmeiras é uma equipe, é um coletivo. Agora, para jogar no lugar de Estevão, imediatamente, acho que ele vai colocar o Alan, né? O Alan, que é um bom jogador, né, que cai ali pelos lados e cria grandes oportunidades. Aliás, já estão dizendo que ele vai ser a próxima joia do Palmeiras, né? Vai ser a próxima joia do Palmeiras a ser vendida por milhões aí para o futebol europeu. E a Copa do Mundo de Clubes foi exatamente uma boa janela, porque vitrine, internamente, né? Ele já era visto assim, né, Chico e Garrafa? Assim. Agora aí com a Copa do Mundo... Muita gente chamou a atenção, o próprio Richard Rios, né? Você sabe, o Palmeiras, ele tinha como o Estevão, o cara que vinha decidindo a favor do Palmeiras. Pelo menos podia fazer a diferença. É verdade que em alguns momentos teve uma certa baixa, muita gente já comparando ele com o Endrick, nos momentos decisivos, nos clássicos. Não conseguiu ganhar clássicos, né? Tinha esse tipo de comparação, mas o jogo do Palmeiras era muito centrado em cima da individualidade do Estevão. E você tira uma peça dessa do time... fica uma interrogação, mas o Abel é competente, o Palmeiras tem dinheiro, de repente a coisa pode fluir por um lado positivo. Porque você pega a linha, o Palmeiras pegou uma linha interessante. Fez o Endrick, o craque, o sucesso na Europa, né? Está machucado no Real Madrid, mas ele é um bom jogador. E engatou o Estevão, que agora foi para o Chelsea. Quer dizer,
Eram 2 grandes jogadores que, se tivesse ficado no Palmeiras, iam fazer a diferença. Pois é, gente. Olha, a gente já está falando da Copa do Mundo de Clubes por aqui. O repórter Felipe Facincani já voltou ao Brasil, esteve inclusive no Mesa Redonda, mas antes de desembarcar por aqui, ele conferiu uma loja que atrai os amantes do futebol lá nos Estados Unidos. Dá uma olhada. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!